Amado e divino Mestre Jesus, novamente estamos aqui, Pai, para desfrutarmos juntos, todos os irmãos, encarnados e desencarnados, deste banquete de luz que é a vossa presença entre nós, deste banquete de paz, de harmonia, de caridade, de fraternidade, que é a presença dos obreiros espirituais dessa casa entre nós, espíritos ditosos trazendo aquilo que ainda não temos, aquilo que ainda trabalhamos, Senhor, para ter, mas que ainda muito nos falta para completar a nossa caminhada, a nossa jornada de progresso. Abençoai-nos, Senhor Jesus, com a vossa presença, amado Mestre, e com a presença dos vossos obreiros, fazendo em nós, em nossos corações, como se fosse argila, para que com as vossas mãos sagradas possais, Senhor, moldar esta argila e nos conferir aquilo de que precisamos mais. Que a vossa bênção se estenda entre todos nós e sobre todos nós, sobre todos os irmãos no poder da boa vontade dessa casa espírita de Jesus. Na semana passada, meus irmãos, foi solicitado pelo irmão João Teobaldo que falasse um pouco sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, na seção que trata sobre instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então vejamos o que diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, esse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece lá estacionário, na erraticidade, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vinganças. A alguns é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas, resoluções que lhes vêm do coração. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: a caridade e o amor. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão para com nossos irmãos e companheiros, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoarem ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, o seu próprio egoísmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, esses irmãos têm o coração abalado, porque se por um lado sentem a necessidade de reencarnar com aqueles com quem tiveram sentimentos os mais difíceis, por outro lado também nutrem por aqueles uma parcela de amor e de bons sentimentos. Por isso eles aceitam a tarefa de vir. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina, no entanto, a boa resolução e a vontade de vencer, se predominam, portanto, os sentimentos divinos, eles oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento decisivo da prova. Portanto, é uma encarnação de provação. Ó espíritas,
Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres, e pondo todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, porque tal é a missão que vos foi confiada, e cuja recompensa recebereis. Se fielmente a cumprires, os vossos cuidados e a educação que os pais tão carinhosamente dedicam ao aperfeiçoamento de seus filhos, irá lhes gerar o bem-estar futuro. Não o bem-estar somente material, mas o bem-estar moral e íntimo no progresso desse espírito. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará um dia a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, moralmente e espiritualmente, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Quando de vós dependia que fossem eles encaminhados no caminho de serem ditosos. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que os cerqueis dos melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com amor, com seu amor. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. A estudá-lo, devem os pais se aplicar, no sentido de entendê-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, todos vós que são pais, observem, fiquem de olho, pois os pais, os menores indícios reveladores dos germes do egoísmo e do orgulho, porque tais vícios devem ser combatidos, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida em que vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolver o orgulho e o egoísmo, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a sua consciência. A amargura muito natural, que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com amor pretendido. De todas as provas, as mais duras para serem suportadas são aquelas que afetam o coração. Qualquer um de nós, com a ajuda do bem-amado Mestre Jesus, pode suportar com coragem a miséria material e as privações materiais, mas poderia sucumbir ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Que pungente angústia é esta! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja a vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Há de, portanto, haver um fim para esses males, um fim para esses sentimentos, e há de brotar o amor e a caridade em um determinado momento. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas dos males. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se e a estarem juntos.
Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como se fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem ficar temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas por si e para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Esses irmãos se tornam por vezes causas de dificuldade e perturbação no meio daqueles outros, e que constitui para estes a prova e a tarefa de suportar, e a tarefa e a prova a ser desempenhada. Achei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno e a seu tempo, poderão salvar outros que ainda continuam na dificuldade. Essa é uma lição que a todos nós traz muitas emoções, um sentimento primário, em função de que todos nós somos pais, todos nós somos filhos, todos nós já erramos, todos nós continuamos a errar muitas vezes. Mas é uma lição que Santo Agostinho nos dá, de que o final de todo esse processo será o ganho e a elevação espiritual de todos. Portanto, que as famílias possam continuar fazendo esse trabalho, que possamos tentar nos entender sempre uns aos outros, tanto na nossa família doméstica, quanto na nossa família espiritual maior, que é essa que está aqui. Boa noite, meus irmãos. Os mentores dessa casa, Jesus, continuem monitorando os nossos trabalhos dessa noite. Eu pedi ao Davi que lesse sobre a ingratidão, para que nós pudéssemos fazer uma análise sobre essa vibração que nós encaminhamos para o universo. Eu vou falar sobre a gratidão e nós vamos abordar também ao longo da conversa um pouco sobre a ingratidão, os efeitos que essas vibrações trazem ao nosso organismo físico e ao nosso organismo espiritual. A gratidão será o tema que nós vamos falar sobre ele. O cristão sabe ser agradecido a Deus por todas as oportunidades e recursos que lhes são concedidos, consciente de que tudo que possuímos de bom na terra nos é ofertado pela misericórdia divina. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, segundo Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, basta uma leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Às vezes, através do sofrimento, nós buscamos a nossa renovação espiritual e procuramos um caminho de caminhada espiritualmente melhor. Eles dizem para nós que gratidão é uma carta de amor que nós enviamos para o universo. Nós devemos observar que essa carta, em que envelope nós vamos colocar essa carta? Seria a nossa consciência? Qual o selo que nós vamos colocar nessa carta? Se nós colocarmos este selo, então será uma ingratidão. Se nós misturarmos o selo daqui com o selo de cá, também seria ingratidão. Mas se nós procurarmos colocar mais esse selo aqui, aí seria realmente a gratidão. E nós temos que observar também o tipo de escrita que nós vamos escrever nesta carta que nós estamos enviando. Se essa carta for grafada com as letras do Evangelho, com as vibrações do Evangelho, sim, é uma carta de gratidão. Continuando, ele diz que a prática do bem e a ajuda sincera aos semelhantes é a melhor maneira de expressar a nossa gratidão a Deus e a Jesus pelo muito que deles recebemos sempre. Conta-se que um determinado senhor, após percorrer as várias seitas religiosas,
E sempre agradecendo a Deus, ele observava que alguns dos problemas materiais que ele queria resolver ficava pendente, não conseguia resolver. Às vezes nós observamos que muitos problemas materiais dependem, às vezes, do nosso ajuste espiritual para que o material venha de uma certa forma mais tranquilo. Depois de percorrer várias seitas religiosas, finalmente ficou o Espiritismo. Mas no Espiritismo ele ficou assim meio em dúvida de procurar uma instituição espírita, porque o pessoal tem uma visão muito equivocada das instituições espíritas. Como dizia, você vai encontrar um pessoal meio estranho, vai encontrar um ambiente diferente e tal. Mas finalmente, ele, incentivado pelos amigos, resolveu procurar uma instituição espírita. E lá adentrando, ele teve contato com um médium que trabalhava com o mentor da casa. Ele, conversando com o mentor espiritual que dirige os trabalhos na instituição espírita, o mentor perguntou para ele: meu irmão, o que acontece com a água quando fica parada? Aí ele disse: ela apodrece ou dá bicho. Aí perguntou para ele: então, meu irmão, é necessário que o irmão movimente alguma coisa na rota do bem. E pediu a ele o seguinte: você pensa que você pode fazer bem ao seu semelhante? E acreditamos nós que você terá uma solução plausível para o seu caso. E o senhor saiu agradecido e resolveu colocar em prática a orientação do mentor da casa. Ele escolheu como tarefa distribuir sanduíches aos moradores de rua. Como ele morava num bairro muito comercial, existia vários comércios, então ele procurou 3 padarias. Conversando com os donos da padaria e falando do objetivo do trabalho que ele ia fazer, então ele contou com o apoio deles. Eles fizeram o sanduíche mais barato e que pagaria mensal a quantia que ele gastasse para fazer esse sanduíche. Então ele escolheu 3 padarias. Então ele comprou da primeira padaria durante 30 dias. Comprou da segunda padaria durante 30 dias. E na terceira padaria. Ele observava que, apesar de ele fazer as orações, de fazer essa distribuição de sanduíches, então existia alguma coisa que não estava ainda correta, porque o problema ainda continuava. Aí, no final de 3 meses, ele retornou à instituição espírita e, procurando um mentor, novamente ele disse para ele: meu irmão, interessante, eu estou fazendo esse trabalho de escrever o que estava fazendo, mas infelizmente não tenho tido o resultado esperado. Aí o mentor, após pensar, ponderou e disse para ele: meu irmão, alguma coisa está correta. Mas por que não está correta? É que você não está pagando os donos da padaria. Então ele ia, pegava os pães, mas não pagava o dono da padaria. É por isso que não tinha uma gratidão completa. É uma semi-gratidão. Então a gratidão tem que ser completa, porque às vezes a gente faz uma coisa e não faz completa. Às vezes nós fazemos uma coisa, mas não seguimos realmente a orientação espiritual que nós temos que seguir. Porque a maioria dos nossos problemas, às vezes, está em nós mesmos. Não é necessário, às vezes, o Espírito dá tanta orientação para nós. Se nós olharmos para dentro de nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. Diz que a prática do bem e a ajuda sincera ao semelhante é a melhor maneira de expressar a nossa gratidão a Deus e a Jesus pelo muito que dele recebemos sempre. Quando nós buscamos auxiliar o próximo, contamos com a ajuda dos espíritos desencarnados ligados àquele a quem procuramos ajudar e passamos a contar neles sinceros amigos e colaboradores. Se você ajuda alguém, então existe um espírito que cuida da reencarnação, o anjo guardião daquela pessoa, também vai te auxiliar em alguma coisa. Uma das palestras do Divaldo Franco, que eu tive a oportunidade de ouvir, ele disse que durante uns 40 anos ele era perseguido por um espírito desequilibrado e trazia para ele muito transtorno para os trabalhos dele.
Ele chamava esse espírito de máscara de ferro, ele falando na palestra. E ele, com o tempo, ele observou que quando ele estava no trabalho, meramente o espírito aparecia, ele sentia um mal-estar. Mas foi se passando o tempo e durante os 40 anos, ele foi observando que esse espírito desapareceu. E ele falou que até sentia falta do espírito, porque quando ele saía um pouquinho da rota, o espírito aproximava e voltava novamente para a rota correta em relação à doutrina espírita. Então ele falou que passou um bom tempo, e certa noite, quando ele estava no gabinete dele, eles o chamaram e falaram que tinha deixado uma criança na porta da Mansão do Caminho, que é uma instituição que ele dirige lá na Bahia. E ele, olhando, foi lá receber a criança. Quando ele viu a criança, era uma criança do sexo feminino. Ele observando, quando ele coloca a criança no colo, aí aparece o espírito que o perturbava. Esse espírito, e falou com ele: você vai gostar dessa pessoa que está aí com você? Eu estou recebendo agora. Pois é, se você gostar dessa pessoa, procurar ter um amor por ela, eu não vou mais te perseguir e ficarei grato pelo resto da vida. Aí o Divaldo: mas por quê? Ele falou: essa é a minha mãe que está reencarnando, então eu gostaria que você desse para ela todo carinho. Aí o Divaldo, brincando, falou assim: então eu vou dar nela aquele beliscão que não deixa marca. Falou com o espírito. Aí o espírito: não, se você tratá-la bem, aí realmente nós vamos nos reconciliar. Então a gente observar que todas as vezes que nós auxiliamos alguém, existe alguém ligado, né, àquela pessoa que de uma certa forma irá nos auxiliar. Então é muito importante a gente ter essa oportunidade de procurar fazer alguma coisa igual a bem dos nossos semelhantes. Quando nós falamos ainda em gratidão, nós lembramos da cura dos 10 leprosos. Tem Lucas 17, capítulo 11 a 17. Então diz o seguinte sobre Jesus: indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, 10 leprosos pediram: misericórdia, Senhor. E Jesus curou os 10 leprosos, mas apenas um deles, que retornou para agradecê-lo. Jesus falou: mas não curei 10 leprosos? Onde estão os 9? Então até ele fala nessa passagem que apenas um ficou curado. E a gente fica pensando: por que será que Jesus falou isso? Fazendo a leitura do livro Nascente de Bênçãos, psicografia do Divaldo, da Joana de Ângeles, ela diz que a gratidão desempenha papel relevante na estatura emocional e mental do indivíduo. Quando a gratidão domina os sentimentos da criatura, a vida adquire beleza, porque propicia bem-estar. Esses sentimentos nobres favorecem a produção de enzimas, trazendo saúde e harmonia para o organismo físico e espiritual. Então a gente vê o que é uma gratidão sincera, a gratidão do coração, a gratidão por nossa mudança de comportamento. E ela já vai dizer também o que quer dizer a ingratidão. Foi o que nosso irmão acabou de ler. Ela diz que o mau humor e a ingratidão propicia a abundância de moléculas devastadoras, abrindo espaço à instalação de enfermidades perturbadoras, que a ingratidão traz para nós. Aí a gente fica pensando: mas como que é que ocorre isso? Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, eu me encontrava na minha residência, porque a gente, quando fala em ingratidão, nós temos que ter a gratidão com o encarnado ou com o desencarnado. Às vezes eu sou grato ao doutor Fernando, ele desencarna, desapareceu, então alguém começa a falar mal, então eu vou alimentando aquela situação. E eu entendo aquela vibração, estou emitindo para o universo uma vibração contrária e vou receber as consequências dessa vibração. E é interessante que na parte prática eu tive a oportunidade de ver um caso interessante. Eu estava na minha residência por volta de 11 horas, o telefone tocou. E uma pessoa amiga me disse que
havia passado o dia todo com o esposo dela no hospital. Ele estava tendo uma diarreia de sangue. Uma situação muito difícil. E durante o dia todo, ele tinha sido examinado pelos médicos, feito vários exames no hospital muito bom, que era Felício Roxo. E os médicos não conseguiam detectar do que se tratava. Por que é que ele estava tendo esse problema de distúrbio intestinal. Fizeram vários exames, fizeram ultrassom, fizeram vários tipos de exames necessários para a área médica e não descobriram o que estava se tratando. Então ela pegou e me pediu se poderia dar alguma sugestão, porque às vezes pensa que a gente com médium, né, a gente tem algum poder, mas na verdade não tem poder nenhum. A gente tem que buscar em Deus, em Jesus, alguma inspiração, alguma intuição, que pela misericórdia dele, algum amigo espiritual possa nos trazer alguma informação. Então ele falou, nossa, eu não sei o que nós vamos fazer, porque amanhã, se continuar o problema, eu teria que levar novamente ao hospital, e é provável que seja submetido a uma cirurgia. Porque os médicos disseram o seguinte, teria que abrir a barriga da pessoa para saber de onde está vindo o problema da hemorragia. Aí eu peguei e disse a ela o seguinte, vou fazer uma prece, pedir aos mentores espirituais, se tem alguma intuição, para que eu possa te passar alguma informação. Porque se a gente passar alguma informação de nós mesmos, vemos podemos trazer a informação errada. E, ao invés de ajudar, nós poderemos agravar o problema. Então me recolhi em oração e pedi aos mentores da casa que pudessem auxiliar com alguma orientação. Então eles sugeriram que ele primeiro fizesse a leitura do Evangelho e depois, após a leitura do Evangelho, ele colocasse uma água para serenar e pela manhã tomasse água em jejum. Aí eu, querendo saber dele por que é que tinha acontecido isso. Aí ela falou, não, ele alimentou bem, não teve problema nenhum de alimentação, correu tudo normal. Mas por que aconteceu esse tipo de coisa? O que aconteceu foi o seguinte, ele tinha estado na casa do sogro, e o sogro já desencarnado. Ele em conversa com a sogra, eles começaram a falar, não muito bem, do sogro já desencarnado. E automaticamente, né, começou então, a absorver aquela energia, né, que ninguém gosta de ser maltratado, falado mal, só porque a pessoa não está presente, não quer dizer que... Então, sendo aquela noção, morreu, acabou, o camarada foi para o céu, ou está no colo de Deus, ou outra coisa a mais. Então, e tinha falado muito mal do sogro, e o sogro automaticamente deveria estar ao lado dele. Então eu disse a ela o seguinte, né, faça a leitura do Evangelho, peça perdão ao desencarnado, e depois faça então a questão passando de orientação. Então ele pegou, fez esse trabalho, e graças a Deus, no outro dia já amanheceu praticamente sem hemorragia. Então nós observamos a nossa necessidade de cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, porque tudo isso vai e retorna para nós pela lei de causa e efeito. E esse é um exemplo sobre a ingratidão. E nós observamos também no livro Palavra de Vida Eterna que tem uma lição interessante que Emmanuel aborda com muita propriedade essa parte do capítulo 26 e 27, quando Jesus tomando o cálice, né, e dá graças a Deus que estava terminando a missão dele, quando ele vai então sofrer a crucificação. Porque, segundo Emmanuel, nós agradecemos sempre pelas boas coisas, mas quando a situação piora, realmente nós não agradecemos. Cadê Deus que não me ajuda? Cadê Deus que não me socorre? E nós sempre falamos isso. Às vezes nós somos até ingratos em relação a Deus que sempre está nos ajudando. Nós devemos expressar a nossa gratidão, não somente com palavras, mas principalmente através dos atos, que é o mais importante, porque às vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra diferente. Nós temos que ser gratos aos nossos pais, aos nossos irmãos, e a toda pessoa que direta ou indiretamente nos auxiliam e nos servem de maneiras diferentes. Nós temos que agradecer a saúde e o cuidado do corpo, até os nossos órgãos, eles agradecem. Se nós não ingerimos a substância no ataque do fígado, ele agradece por ter passado por aquela situação mais tranquila. O nosso estômago,
Que às vezes a gente ingere uma substância que ataca o fígado, o estômago, e fala, nossa, meu fígado é fraco, meu estômago é fraco. Não. É nós que ingerimos algo que está trazendo problema para nós. E a irmã natureza, que nós devemos também agradecer, que nos alimenta e nos abriga. E a mãe terra também, que é a escola, onde recordamos as lições esquecidas, em etapas distantes da nossa evolução espiritual. Então, se nós aprendemos a agradecer tudo que nós recebemos, realmente a nossa frequência vibratória será cada vez melhor. Mas se nós formos ingratos, conforme ele disse aí, às vezes nós entramos na reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória para nós não é muito bom. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.